Boa noite a todos, né? Agora gravando ao vivo para mais de 350 países, direto pela Globo Internacional. Vê só, na prova de vocês da PM, no edital, tem dizendo parte geral do Código Penal, título 1, título 2 e título 3. Foi isso? Título 1, a gente falou de aplicação da lei penal. Você vai ver lá no Código Penal o título lá. Título 1, aí aplicação da lei penal. Que trata de quê? Tudo que a gente viu naquela primeira parte de lei penal no tempo, no espaço, tal, tudo aquele besterol. Até lei penal no espaço, besterol, entre aspas, que cai na prova. Tá? O título 2 é tudo isso aqui, teoria geral do crime. Certo? Aí o título 3 é só isso aqui, imputabilidade. Que diz assim, a emoção e a paixão não exclui o crime. A embriaguez, se for assim, assim, assado, exclui, isenta de pena. O doente mental, assim, assim, assado, isenta de pena. Então, é tudo na imputabilidade, que a gente já estuda dentro da culpabilidade, entendeu? Então, hoje a gente vai finalizar todos os 3 títulos, tá? Tem alguns assuntos aí que você, professor, eu estou sem tempo para estudar, nunca mais estudei em casa e tal, mas ao final da aula, no segundo tempo de aula, a gente vai responder 45 questões de todo o edital da PM. E dentro dessas 45 questões, vão sair 5 questões da prova de vocês. Alguém duvida? Não sou mãe de nada, mas ultimamente eu estou adivinhando cada coisa, pô. Estou adivinhando cada coisa, não? Mas é sempre previsível. Principalmente da vida dos outros. Adivinha a prova? Não, mas 5 questões de aí vai sair. Pode ter certeza. Pode mudar só o nome dos caras, né? De Tício para Mévio, para Caio. Então vamos lá. Culpabilidade. Anota aí quem chegou agora. Culpabilidade. Aí eu pergunto a vocês, quando a gente começou o estudo lá de teoria geral do crime, a gente disse assim, que o Código Penal adota a teoria finalista da ação, que divide o crime em 3 partes, teoria tripartite, que é fato típico, ilícito e culpável. Aí a gente disse que a culpabilidade é um mero pressuposto para a aplicação da pena. Pressuposto para a aplicação da pena. O que é que eu quero dizer com isso? Que para eu saber se o João Vitor praticou um crime, eu analiso fato típico e ilícito. Se o João Vitor praticou uma conduta, e essa conduta é típica e ilícita, eu digo que ele já cometeu um crime. Certo? Aí, o que é que eu vou querer saber na culpabilidade? Se de acordo com as condições físicas, biológicas dele, e as condições psíquicas dele, no momento da conduta, se ele merece receber uma punição ou não. Mas o crime ele já praticou. Tá? Boa noite. O que pode acontecer é ele ficar isento de pena. Beleza? Então, bota aí o conceito de culpabilidade. Bota assim, que é o juízo, é um juízo de reprovabilidade que recai sobre a conduta do agente. Eu vou botar assim, ó, de acordo com suas características biológicas e psicológicas. Beleza? Então, toda vez que uma pessoa cometer uma conduta que seja típica e seja ilícita, após essa avaliação, eu vou avaliar se ele merece receber uma pena. Eu vou analisar tanto as características biológicas do cara, o cara é maior, é menor, o cara é doente mental, não é doente mental, tá? O cara é esquizofrênico, não é esquizofrênico. E além disso, da natureza biológica dele, tá? Eu vou analisar o estado psíquico dele no momento da conduta. Eu vou perguntar, ele era inteiramente capaz, ele era inteiramente incapaz, ele era parcialmente capaz? Aí, de acordo com essa avaliação que o juiz faz, que não é o juiz,
é um perito, né, para avaliar as condições psicológicas do cara. É um perito. O juiz vai determinar a punição dele. Beleza? Aí eu anotei aí para vocês, para quem veio na outra aula, que... Aí, além, sim, antes de falar dos sistemas, a teoria, bota aí, a teoria da culpabilidade, que a culpabilidade adota, tá? Culpabilidade. Teoria adotada pela culpabilidade. O Código Penal, para a culpabilidade, o CP adota a teoria normativa pura. Veja só, veja só. Eu acredito que isso aqui, mas eu gosto de pecar pelo excesso, não seja um nível de questão de PM, embora seja o CESP, tá? Mas vai que cai. Então, não precisa você se apegar aos detalhes de querer saber o que é a teoria. Por que, professor, essa teoria? Isso aí é filosofia do direito, tá? Eu quero que vocês saibam o quê? O Código Penal, com relação à culpabilidade, adota a teoria normativa pura, tá? Dentro da teoria normativa pura, tem outras duas. Aqui é um gênero, tá? Gênero. Que tem duas espécies. A teoria extremada da culpabilidade e a teoria limitada da culpabilidade. Aí vocês vão colocar no caderno de vocês assim, né? Se vocês já começaram, mas depois vocês acrescentam o que eu for falando. O Código Penal, para a culpabilidade, adota a teoria normativa pura, vírgula, que é dividida em duas espécies, a extremada da culpabilidade e a limitada da culpabilidade. Dentre essas duas, a adotada pelo Código Penal é a limitada da culpabilidade. Tá? Adotada. O que é que essa teoria limitada da culpabilidade diz? Diz que as discriminantes putativas, as discriminantes que eu falei nesse instante, as discriminantes putativas podem ser tanto erro de tipo como erro de proibição. Depende onde o erro ou a imaginação vai recair. Se recai sobre um elemento constitutivo do tipo penal, do crime, é erro de tipo. Se o erro recai, se a imaginação recai sobre a proibição de uma lei, será erro de proibição. Mas tudo é chamado de discriminante putativa. As discriminantes putativas podem ser, bota aí, erro de tipo ou proibição. A gente vai estudar erro de proibição. O erro de tipo você já sabe o que é. Quando eu pratico uma conduta confundindo algum elemento que constitui aquele crime. Eu estou subtraindo um celular pensando que é meu. Como é que eu vou responder por furto? Se o elemento de outrem, né, coisa alheia, móvel, alheia, se eu desconheço que é alheio, se o celular dele é igual ao meu. Então eu agi sob erro de tipo. O erro de tipo está dentro da conduta do fato típico. O erro de proibição é assim. Eu não sabia que levar um celular que não é meu para casa era crime. Erro de proibição. Eu não sabia que a minha conduta era proibida. Certo? Então, para a teoria limitada da culpabilidade, as discriminantes putativas podem ser erro de tipo ou erro de proibição. Eu só quero que vocês saibam disso. Se cair na prova, que eu acho improvável, mas se cair na prova, ou se vocês forem fazer outro concurso que caiam mais questões de penal, aí pode ser que cobrem. Tá? Um aluno veio me perguntar
Disse que estava meio perdido e tal. Aí ele até é safo já no direito penal. Mas estava meio perdido no que focar no direito penal. Esse bicho, pega as questões do ano passado e foque naquele assunto, velho. Que eu acho que vai ser a mesma coisa. Tipo, caiu excludente de licitude, caiu omissão imprópria, né? Caiu lugar do crime, caiu culpabilidade, que era um cara que era punido, e logo depois vinha uma inimputabilidade. Né? O cara cometeu um crime e logo depois do julgamento, ou antes de julgamento, surgiu uma causa de inimputabilidade. Ele ficou doido depois. O que é que aconteceria com ele? Tá? Então, pega aquelas 5 questões do ano passado, veja qual é o assunto delas e massifica aqueles assuntos. Né? Tá? Penal não é para se estressar muito para PM. Por quê? Porque só cai 5, 6 questões. Se fosse uma prova de 10, 15 questões, ele ia explorar muita coisa do edital, tá entendendo? Quando vai para ação penal, quando vai para processo penal, só tem 2 assuntos. Então não tem nem o que focar mais. Inquérito é lixo. Inquérito é lixão. Se você errar uma questão de inquérito, passe longe de mim e nem fale que me conhece. E vai cair mais o quê? Ação penal. Beleza? Então o penal pega as questões do ano passado e foca naquele assunto daquelas questões. Então, um conhecimentozinho a mais. Teoria limitada da culpabilidade. Certo aí? Aí eu falei de quê? Quem veio à aula passada, eu falei, para começar, os elementos, né, da culpabilidade. Imputabilidade, potencial, consciência de ilicitude e exigibilidade. Começando pela imputabilidade, vamos lá começar a destrinchar tudo. Tá? Anota aí. Imputabilidade. Né? Se quiserem botar elementos, botar assim, elementos da culpabilidade. Elementos da culpabilidade. A gente vai falar um por um, tá? Imputabilidade. Na turma da manhã, o que foi que eu fiz? Eu dei primeiro todos os elementos, os 3, para depois dar as excludentes da culpabilidade, separada. Vou fazer diferente com vocês, porque no caderno fica tudo organizado juntinho. Tipo, eu vou falar da imputabilidade, depois eu vou falar da inimputabilidade, junto, porque você já compara, tá? Então, vê só, o primeiro elemento da culpabilidade é a imputabilidade. O que quer dizer imputabilidade? É quase o mesmo conceito de culpabilidade. Eu quero saber se aquela pessoa, no momento do crime, ela tem condições biológicas e psicológicas de saber o que é que ela está cometendo. E se ela vai ser imputável ou inimputável, ou seja, se ela merece sofrer uma sanção penal, ou se ela merece sofrer uma medida de segurança, ou ficar isento de pena. A depender do estado psicológico dele e a depender do estado biológico dele. Tá? Aí, o que é que eu falei na última aula? Que para aferir a imputabilidade do agente, o Código Penal tem 3 sistemas, que é o sistema biológico, psicológico e o biopsicológico. Vocês anotaram isso? Vou botar aqui, tá? Bota assim, sistemas de aferição da imputabilidade. Sistemas para aferição da imputabilidade. Vejam só. 3 sistemas. Pode ser biológico, pode ser psicológico e pode ser os 2, biopsicológico. Tá? Isso aqui é bom para redação, essa teoria toda. Fulaninho tinha 17 anos, cometeu isso. Aí o CESP dá aquelas perguntas, né? Faça uma dissertação que envolva o tema. Ele merece ser punido? Não. Por quê? Sim. Por quê? Aí você, quando vai destrinchar, como na questão diz que fulaninho tinha 17 anos de idade e o Código Penal brasileiro adota o sistema biológico para tratar dos menores, ele será inimputável, ou seja, não praticará crime, mas sim um ato infracional, ficando sujeito a, entendeu? Ao cara daquela... Agora, incentione di lingueccione, como diz lá. Incentione di lingueccione. Encher linguiça. Então, vê só, para eu aferir o nível ou a capacidade que a pessoa tem de receber uma pena ou não, eu tenho 3 sistemas, biológico, psicológico e biopsicológico. Vê, o que é que o sistema biológico vai aferir?
só a sua estrutura corpórea e se você tem alguma doença mental. Professor, mas doença mental não é o sistema psicológico, não? Não. O sistema psicológico ele vai se preocupar no seu estado psíquico no momento da conduta. Por quê, professor? Porque tem pessoas que têm doença mental, mas na hora que está praticando uma conduta, ele está sóbrio, está lúcido. Não é isso? Então, o sistema biológico ele vai se preocupar com duas coisas. Coloca aí. Avalia a composição corpórea do agente e se possui anomalia psíquica. E se o cara é permanentemente doente mental ou se o cara está numa incapacidade, né, transitória. Veja só. No direito penal brasileiro, eu só vou adotar o sistema biológico quando eu for aferir a conduta dos menores de idade, tá? Somente se aplica aos menores, corpórea. Aos menores. Vejam só, você pode até ficar puto quando vê isso. Mas um menino de 17 anos, 11 meses, 29 dias, 23 horas e 59 segundos. Estupra uma menina. Ele vai ser punido como maior ou como menor? Mas esse menor, ele tinha consciência que ele estava estuprando alguém ou não tinha consciência? Tinha. E por que o Código Penal não punia ele como maior? Porque para o Código Penal, na avaliação da imputabilidade do menor, ele só se preocupa com o sistema biológico. Ele adota o sistema biológico, que só quer saber o seguinte: biologicamente, ele é maior ou é menor? Menor. A estrutura corpórea dele permite com que ele seja punido pelo crime dele? Não. Porque para o Código Penal, o menor de idade não tem condições de discernir o bem e o mal. Não tem condições de discernir o que é crime e o que não é crime. Para o Código Penal. Embora a gente fique puto com isso. Beleza? Então, quando um menino pratica um crime e ele vai ser punido, você não diz assim: ei, mas na hora do crime, você não sabia não que você estava roubando a mulher? Você não vai perguntar isso. O juiz não vai perguntar isso. O juiz vai perguntar o quê? No momento da conduta, teoria da atividade, considera-se consumado, praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ele era maior ou menor? Menor. Então acabou, não tem mais história, é inimputável. Eu não quero saber se ele entendia que era crime ou não, porque eu só quero saber do sistema biológico. Beleza? E por que não se aplica para os doentes mentais, os outros doentes mentais, além do menor? Porque os doentes mentais, se ele for maior de 18 anos, eu vou ter que avaliar em que nível de retardo mental, de doença mental, ele estava no momento da conduta. Aí já não é só a biológica pura. A biológica pura é só para os menores de idade. Um menor cometeu um crime, entre aspas, uma conduta ilícita, eu só avalio, é maior ou menor? Menor, pronto, é inimputável. Tá? Não quero saber o discernimento dele. No sistema psicológico, é o contrário. Eu não quero saber da composição corpórea dele, se ele é maior, se ele é menor. Eu não quero saber se ele tem doença mental, esquizofrenia, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Não quero saber. Eu só quero saber de uma coisa. No momento do fato, ele era inteiramente incapaz, ele era capaz ou era parcialmente capaz. Só isso. Tá? Então, no sistema psicológico, avalia no momento da conduta se o agente tinha capacidade de entendimento.
Estão entendendo? Estão entendendo, né? Então, não quero saber. Aí, se eu fosse adotar essa teoria, o menor ia se lascar. Por quê? Porque o cara tá lá com 17 anos, 11 meses, tal, como eu falei, e eu não queria saber se ela é menor. Eu só ia perguntar o seguinte: bobinho, na hora que você tava com a faca enfiando no pescoço do cara, você não sabia não que tava matando um cara, que é crime? Sabia. Ah, então xadrez, nego. Não quero nem saber se é maior ou se é menor. Então, essa teoria não é adotada no Brasil. Tá? A teoria que a gente adota no Brasil é a qual, em regra, a biopsicológica. Aí você bota assim. É a junção das duas outras anteriores, né? Você pode botar assim, biopsicológica. É a junção dos dois sistemas anteriores e é adotado como regra no Brasil. Regra, a exceção é a biológica, que só serve para o menor. A regra é a biopsicológica. Qualquer um de nós aqui, se a gente for praticar um crime, uma conduta ilícita, o juiz, na hora de aplicar a pena, ele vai ver assim. Biologicamente, ele é maior ou menor? Maior. Biologicamente, ele tem alguma doença mental? Ele tem uma doença mental? Biologicamente, porque uma doença é algo biológico, tá? Tá dentro de você. Aí, beleza, ele tem uma doença mental, beleza. Agora, para saber se ele vai receber uma pena mesmo ou não, no momento da conduta, ele era inteiramente incapaz, ou parcialmente capaz, ou totalmente capaz. Aí eu vou avaliar isso aí, tá? Então, é a regra adotada. Une os dois sistemas anteriores. Preocupa-se tanto com a composição corpórea do agente, como o estado de ânimo dele no momento do crime. Se ele estava sabendo o que estava cometendo ou não. Beleza? Anota aí. Dúvidas até aí? Zero? Beleza. É só isso. Aí, vimos o que é imputabilidade, o sistema de aferição. Agora a gente vai ver a excludente da imputabilidade, que se chama de inimputabilidade, certo? Você pode botar 1.1, o que for, você bota excludente da imputabilidade. Aí, entre parênteses, inimputabilidade. Artigo? Tu tá com o código aí, Pedro? Aí vocês botam aí 1.1. Vocês botam excludente, né, da imputabilidade, que é chamada de inimputabilidade. Aí agora sim eu vou estudar quem são os doidinhos que não merecem ser punidos. Basicamente são três, os doidinhos, né? O de menor, né? Sou de menor, velho. Bate em mim não. Beleza, moral. O de menor, o cara que tem doença mental, né? Doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. É um só. Isso aí é um só. Menor, doente mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. É um só. Né? Dois, né? Menor e esse, e o doente mental. E o terceiro é o embriagado, tá? A embriaguez. São essas três causas que podem gerar inimputabilidade. Ou o cara é menor de 18, né? Ou é doentinho mental, ou tá chapadão de cachaça, de droga, o que for. Certo? Então, as excludentes. Só um conceitozinho antes. As excludentes, elas vão gerar a exclusão, geram a exclusão da culpabilidade gerando a isenção da pena. Isenção da pena. Vejam só, preste atenção.
Quando eu digo que vai gerar isenção da pena, pense comigo, eu estou dizendo que o cara vai sair do tribunal direto para casa para aloprar no outro dia? Não. Ele não vai cumprir uma pena de prisão. Mas ele vai sofrer uma medida de segurança. Beleza? Então, vê. Exclusão da culpabilidade gera isenção de pena. Bota assim, sofre absolvição. Como é o nome dessa absolvição? Imprópria. Veja bem, quando a pessoa vai a julgamento no tribunal e o juiz diz assim, bicho, não tem provas contra você, eu vou lhe absolver. Você vai para casa e tá safo, não é isso? Quando o juiz diz assim, bicho, devido às suas condições psicológicas, mentais, sua doença mental, eu não vou condenar você a uma pena de prisão, mas eu vou condenar você a uma medida de segurança. Então, por que o nome é absolvição imprópria? Porque ele absolveu o cara da pena de prisão, mas condenou na medida de segurança. Então, a absolvição imprópria. Sofre absolvição imprópria. Aí eu vou botar de vermelho, vírgula, ficando livre de pena privativa de liberdade, mas condenado a medida de segurança. Vem aqui comigo, se liga. Regra geral, o cara, quando é inimputável, ele sofre absolvição imprópria. É dispensado da pena de prisão e sofre a medida de segurança. Por que eu disse regra geral? Porque nem sempre vai ser assim. Só vai ser assim quando a pessoa for inteiramente o quê? Incapaz. Isso. Se a pessoa for inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento, ele ficará inimputável. Ao invés de sofrer uma pena privativa de liberdade, ele vai sofrer uma medida de segurança. Professor, e se o cara não é inteiramente incapaz? Ele pode ser parcialmente. Se ele é parcialmente capaz, ele sofre uma pena reduzida. Aí bota assim, sendo parcialmente capaz. Aí vou botar sinônimos, tá? Ou não inteiramente incapaz. Veja só, isso costuma confundir em prova. Lembra aquele negócio do imprescindível e do prescindível? A gente não erra, né? Um bocado de questão. Pronto, isso aqui é a mesma coisa. Na prova cai assim, fulano não era inteiramente capaz. Não inteiramente capaz. Bote capaz aí. Eu sempre gosto de fazer isso, para vocês riscarem seu caderno. Parcialmente capaz ou não inteiramente capaz. Veja só. Tudo aquilo que não é inteiro pode ser parcial. Né? Então não confunda. Quando a questão diz assim, Pedro não era inteiramente capaz. Não pense que ele é incapaz. Se ele não era inteiramente capaz, ele pode ser parcialmente capaz. Tá? Então, quando a questão fala assim, sabendo que no momento da conduta, Pedro não era inteiramente capaz, é você, opa, não é inteiro capaz, mas ele pode ser parte. Então, ele não vai ser inimputável, ele vai ser semi-imputável, beleza?
Sendo parcialmente capaz ou não inteiramente capaz, ele será chamado de semi-imputável. Aí esse semi-imputável, ele não sofre de cara a medida de segurança, tá? Não sofre de cara a medida de segurança. Ele vai sofrer uma pena reduzida. Esse de 1/3 a 2/3 a gente sempre bota isso na cabeça, né? Porque geralmente é isso aí. Mas não é. Esse aqui é de 1/6 a 2/3. Veja só, questão de prova não costuma cobrar o quanto do aumento ou o quanto da diminuição da pena. Mas veja bem, qualquer crime que você for pegar, qualquer coisa que aumente pena, majore e tal, atenue, vai girar em torno dessas frações. 1/3, 1/6, 2/3 ou 1/2. Metade da pena. Reduz a metade. Tá? Alguns crimes, assim, triplica a pena, dobra a pena. Mas geralmente é. Vocês nunca vão ver aumento ou redução de 3/5, 1/4. Entendeu? Nunca vai haver isso. Ou é 1/6, ou é 1/2, ou é 1/3, ou é 2/3. São, né? Tá? Fora isso, pô, 1/4, 1/5, 3/5, aí é constitucional já. 3/5 nas duas casas, por 2 turnos, aí é... E outro professor gay aí que dá aula. E outro professor gay? Você gostou, né? Me queimei. Veja só, outro detalhe. Vê só, isso aqui é nível PF, velho, que eu boto pra fuder. Eu quero vocês na PF e na PRF, pra trabalhar comigo. Se o juiz achar que, reduzindo a pena do cara, ainda assim ele vai voltar a delinquir, quando ele cumprir a pena que voltar à rua, ele vai voltar a delinquir devido à doença mental dele, e o juiz faz o quê? Dispensa a pena reduzida e aplica só medida de segurança. Ou medida de segurança. Ah, já vai falar, mulher. Não é possível. Essa mulher do meu celular é doida. Tiver como se fosse a Siri, né? Essa Siri é fumada. Veja bem, a doutrina diz que isso aqui é chamado de sistema vicariante. Vou botar para vocês, mas é difícil cair questão assim. Isso aqui é chamado de sistema vicariante. O que é sistema vicariante? Quando o juiz, na hora de aplicar uma pena para um semi-imputável, ele escolhe entre aplicar uma pena de prisão com pena reduzida ou aplicar uma medida de segurança. Professor, pode aplicar as duas, aplicar redução de pena, depois que o cara cumprir medida de segurança? Não. Tem que escolher. Porque senão você vai estar sendo punido 2 vezes pelo mesmo crime. Bis e idem. E aí? Vamos assistir a aula? Obrigado. Então, vê só. Entendeu? Para eu evoluir, os outros assuntos são mais facinhos. Tá? Beleza? Recapitulando imputabilidade. Tem intervalo hoje não. Quem manda sou eu. Quem estiver achando... Oi. Você que já ia reclamar. Diz aí. Embriaguez? Eu não botei nem embriaguez aí. Bota o óculos lá. Vejam só. Isso aqui, eu iniciei as excludentes da culpabilidade. A primeira excludente é a inimputabilidade. Tá? A inimputabilidade. Excludente, que eu estou aqui, ó, dentro desse assunto. E aqui eu estou falando da excludente dela. Mas antes de falar dos menores, doentes mentais e cachaceiro, eu estou dando uma introdução de como vai ser a punição, o que é absolvição imprópria, para depois não precisar explicar lá no final. Beleza? Então, vê bem, recapitulando. Excludente da imputabilidade, né? É uma exclusão da culpabilidade que não gera exclusão do crime. Gera isenção de pena, beleza? Não é isento de crime, exclui o crime, isento de pena. Sofre a absolvição imprópria se o cara for inteiramente incapaz que está praticando um crime, de entender que está praticando um crime, no momento da conduta, como ele perguntou ali. Se o cara é inteiramente incapaz, ou seja, não sabe de nada, é doidão, ele fica absolvido de uma pena privativa de liberdade, mas sofre uma condenação para cumprir uma medida de
segurança. Tá? Que é a chamada absolvição imprópria. Aí eu disse que se o cara é parcialmente capaz ou não é inteiramente capaz, quem não é inteiro é metade, é parcial. Se ele é parcial, ele é semi-imputável. Tá? Semi-imputável, porque o outro é inimputável e quem pode ser preso é imputável. Tá? Imputável é quem pode ser preso. Inimputável é quem não pode. E o semi-imputável é o cara que pode, mas com as condições especiais. Beleza? Então, se ele é parcialmente capaz ou não inteiramente capaz, ele é chamado semi-imputável. E o juiz, na hora da condenação, da sentença, ele tem duas opções. Se eu achar que o Pedro, cumprindo uma pena reduzida, ele vai se regenerar, eu só aplico a pena reduzida. Se eu achar que essa pena reduzida não vai servir de nada para ele, eu digo, não vou aplicar a pena reduzida, eu vou internar ele no hospital judiciário, no manicômio judiciário, para ele receber tratamento médico, receber injeçãozinha no bumbum, na veia e tal. Vai sair mais doido do que entrou, na verdade. Tá? Então, sistema vicariante, se vocês virem um dia na sua vida em alguma questão dessa, eu vou lembrar que o Felipe falou isso. Sistema vicariante é aquele que dá a opção ao juiz de tomar duas decisões. Ou condena pelo crime e reduz a pena, ou dispensa a pena e bota só uma medida de... Beleza. Só isso aí. Aí vamos entrar agora nos inimputáveis. O primeiro inimputável quem é? O de menor. Se vocês estiverem patrulhando na rua, tiver um de menor aloprando, você faz o quê? Deixa pra lá, né? Que ele é doidinho, ninguém pode mexer com ele. É? Como é o nome daquele professor, velho, do alto que eu mandei hoje? Oh, muito. Eu mesmo ali foi só um pedacinho da aula dele que eu mandei pra você. Tem um professor do Alfa que ele foi capitão, foi coronel, alguma coisa assim, da PM de São Paulo. A aula boa da poxa dele. Agora, meu irmão, hoje eu assisti uma aula dele sobre crime de tortura. Ele começou a falar, vamos falar agora de um assunto que eu entendo muito, que eu botei pra fuder na minha época de polícia, é pra se arrombar mesmo. Mala tem que se arrombar, mas para o concurso de vocês não pode. Então, vamos... eu tô pra arrombar na mala. Então, os primeiros inimputáveis, quem são? Os menores de... Inimputáveis, menores de 18 anos. Vejam só, o bichinho, o coitadinho, arrancou a cabeça de uma pessoa e jogou futebol, né? Ele não vai ser condenado a uma pena, porque ele não pratica crime, ele pratica ato fracional. Mas ele vai ficar safo? Não. Ele vai cumprir uma medida de... Na verdade, não chega a ser uma medida de segurança. É como se fosse uma medida alternativa, que pode ser medida de proteção, protetiva, de proteção, se ele for menor que... Quantos anos? Veja só. Todo mundo que é menor de 18 não pratica crime, pratica ato infracional. Eu quero saber quem é criança e quem é adolescente. Criança recebe uma medida de proteção, protetiva. Crianças são pessoas de 0 a... Tem certeza? Até 12 anos incompleto. Se fosse assim, entrava o 12. Como não é assim, não entra o 12, não é isso? Bolinha aberta por 12. Fosse bolinha fechada, né? Nenhum. Tempo da escolinha, né? Vejam só. Menor cometeu um crime, um ato fracional. Se ele é menor de 12 anos, é criança. Sofre uma medida protetiva. Se ele tem de 12, né, 12 ou mais, até menos de 18, que é menor de idade ainda, ele sofre uma medida socioeducativa. Aqui ele tem que ser maior ou igual a 12 e menor que 18. Beleza? Não fica safo, nem vai para casa cometer crime, não. Vai para o CRM, né?
Centro de Ressocialização de Menor, né? Vai fazer um curso lá para aprimorar. Menor aprendiz. É o Pronatec, né? Beleza. Não tem muito o que falar dos menores. Os segundos inimputáveis, a segunda classe de inimputáveis são os doentes mental. As pessoas que têm desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Vejam só, tudo que é de teoria eu já expliquei aqui. O que vai acontecer com os caras. Vamos só associar. Se o cara é doente mental, tem desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ele é inimputável se, no momento da conduta, ele for inteiramente incapaz, deixando de sofrer uma pena privativa de liberdade e sofrendo uma medida de segurança. Se o doentinho mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, no momento da conduta, ele for parcialmente capaz ou não inteiramente capaz, ele vai ser punido com uma pena reduzida de 1/6 a 2/3, ou, se o juiz achar por bem, será aplicada uma medida de segurança. Beleza? Eu quero que vocês façam essa associação, vocês forem estudar. Tá? Para não ter que colocar tudo aqui de novo. Se for inteiramente incapaz, assim. Se for parcialmente, já está tudo lá. Certo? Pode cair na sua prova também esse nome aqui. Ó. Anomalia psíquica. Anomalia psíquica. Tá? Aí bota aí. E os últimos inimputáveis são os embriagados. Embriaguez. Chegou em vocês, né? Então, vê só. Embriaguez. Mas eu pergunto à minha turma querida que sabe tudo, estuda muito. Todo mundo que está bêbado é inimputável? Todo tipo de embriaguez isenta de pena? Quais são os tipos de embriaguez que isenta de pena? Completa. Acidental, que entra esses dois aí, acidental. Dentro da acidental tem esse caso fortuito e força maior. Que é isso, professor? O cara misturou uns remédios lá, não sabia do efeito embriagante do remédio. Voluntária ou involuntária? Involuntária. Dolosa ou culposa? Culposa. Não, tira a culposa. Embriaguez culposa não. Deixa eu ver. E a patológica? Se eu estiver errando, vocês falem. Mano. Vocês ficam vendo o professor errar e fica calado, né? Pra mangar depois. Por que eu tirei a culposa? Culposa é aquela, bicho, jogo de saciar hoje, vamos lá pro boteco da bola, Amélia Rosa, a gente toma só 2, pra ficar quente, depois ir pra casa pra dar sono. Aí você toma 2 e fica bebo, cego. Aí chega na rua e comete um crime. Entendeu? Você se embriagou porque você quis, teve dolo? Não, mas você teve culpa, você foi imprudente, pô. Você disse que ia tomar 2 cervejas e 2 cervejas foi suficiente para você ficar embriagado. Entendeu? Então a embriaguez culposa não vai isentar de pena. Então vê, embriaguez completa, acidental, involuntária e patológica, aquele cara que é doente mesmo, cachaceiro, alcoólatra. Da mesma forma droga, viu? Não é só álcool não. Droga, viciado em crack e tudo. Mas, eu vou dizer a vocês mais uma vez. Se o cara tiver completamente, for acidental, involuntária ou patológica, automaticamente já isenta de pena, sim ou não? Eu tenho que avaliar mais o que além disso aqui. Aqui é o estado biológico dele. Aqui é o estado biológico. Eu tenho que analisar o estado psicológico. Além de estar embriagado, ele era inteiro ou parcial?
isento total e isento parcial de pena. Beleza? Vai ser isso aqui, ó. Beleza? Observação da embriaguez. Aqui no cantinho para a gente não perder as informações lá. OBS. A embriaguez pré-ordenada. O que é isso? O que é embriaguez pré-ordenada? Isso. Ele isenta de pena ou ele aumenta a pena? Agravante. Bota assim. Agravante. Meu irmão, eu tô sem coragem de matar aquele cara, velho. E logo de faca. E os caras e a Irmandade pediu que eu trouxesse a cabeça dele dentro de uma bolsa. Mas não tenho coragem de arrancar a cabeça do cara, não, velho. Vou tomar uma cachaça, ficar muito louco e vou cortar a cabeça dele para levar dentro de uma bolsa. Que aí eu tô doido mesmo, no outro dia esqueci de tudo. E aí, o cara é isento de pena? Não, pô. O cara tomou uma para criar coragem para praticar o crime. Então vai agravar ainda mais a pena dele. Beleza? Então, excludentes de imputabilidade, que são os inimputáveis, são esses aqui. Só. Dúvidas? Isso aqui é fácil. O que confunde é isso aqui, ó. Tá? Se o cara é inteiro ou se é parcial. Mais uma vez eu vou dizer, se na sua prova vier, fulano não era, ao tempo da ação ou da omissão ou da conduta, não era inteiramente capaz. Se ele não é inteiramente capaz, ele pode ser o quê? Meio capaz, semi-imputável. Tá? Só isso. Coloca aí agora potencial consciência da ilicitude. Abra aí 2. 2, aqui. Potencial consciência da ilicitude. Lembrando que aqui é 1.1. Potencial consciência da ilicitude. E eu quero que vocês passem o marca-texto nesse nome, potencial consciência da ilicitude. Professor, não tem um marca-texto não. Tem um prego embaixo da sua banca. Fura o dedo e pingue sangue em cima e arraste. Por que, professor? Estou dizendo isso. Porque se na sua prova vier elemento da culpabilidade, o atual conhecimento da ilicitude. Está errado. O potencial conhecimento da ilicitude. Não, errado. Só vai estar certo se vier potencial consciência da ilicitude. Tá? Preste atenção nisso. Eu falo isso porque eu já vi questão.